essa palavra, eu quero que você pense um pouquinho sobre como que você tem olhado para Deus. De que maneira você tem visto Deus, a pessoa dele. É certo que você o vê agindo na sua vida, na vida de outras pessoas, mas quando você lê as Escrituras, quando você pensa sobre Deus, quando você ora, qual é a visão que vem no seu coração, na sua mente, acerca de Deus? O tema que eu quero falar nesta tarde com você é: que Deus você está vendo? Que Deus você está vendo? E nós vamos ver que muitas vezes a perspectiva que nós estamos tendo de Deus, ela é às vezes uma perspectiva não tão correta ou nada correta sobre quem Deus é. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, Levítico 26, dos versículos 3 ao 13. Levítico 26, de 3 ao 13, que diz assim: Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Feche os seus olhos comigo agora. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo que é muito especial. Muito obrigado pela tua palavra, que já é abençoadora em si só. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz e que foi lida agora, que já esteja falando aos nossos corações e venha ainda falar de uma forma poderosa, transformadora. Que cada princípio falado aqui, cada palavra venha realmente tocar nos nossos corações, nos quebrando e nos transformando segundo o teu querer e a tua boa e perfeita vontade. Este capítulo 26 do livro de Levítico, ele é muito interessante e, para mim, ele é incrivelmente maravilhoso. Deus manda Moisés dizer ao povo como aquele povo, o povo de Israel, recém-saído do Egito, do tempo de escravidão, deveria viver a partir daquele momento, e principalmente quando entrasse para habitar na terra prometida, a terra de Canaã. O texto, conforme nós lemos, ele fala sobre muitas bênçãos prometidas por Deus, caso o povo o obedecesse. E mais à frente, um texto que nós não lemos,
mas ainda nesse mesmo capítulo, ele fala também das maldições, caso o povo o desobedecesse. Então o texto, as palavras do Senhor, eles começam com se andardes nos meus estatutos. O que significa que tudo o que vem em seguida depende da obediência em andar nos estatutos do Senhor. E é interessante porque o capítulo todo, ele é muito forte, ele é muito claro ao afirmar Deus, através de Moisés, palavras que traziam no coração do povo uma esperança, porque as palavras continham as promessas da bênção de Deus. Todavia, no mesmo capítulo, o Senhor não poupa em palavras de forma simples, contundente, afirmando que se o povo não obedecesse, muitas maldições seriam trazidas ao povo, alcançariam aquele povo. Eles colheriam e não comeriam da colheita, porque os seus inimigos comeriam em seu lugar. A espada ceifaria muitas vidas, perseguições e etc. E eu estava pensando, e quero conduzir você nesse pensamento comigo, esta semana, enquanto eu lia esse texto, que quando nós lemos o capítulo 26 de Levítico, e principalmente a parte seguinte, que você pode ler depois, quando fala das maldições, se nós fizermos uma leitura superficial, aleatória, colocando os nossos olhos nas consequências ruins pela desobediência que viria, que Deus está dizendo, possivelmente eu e você, ou muitas pessoas, veremos um Deus, parece que irado, um Deus duro, um Deus intransigente, tão perverso quanto aquele Senhor visto por aquele homem que recebeu 2 talentos, que recebeu 1 talento na parábola contada por Jesus, e que ele não multiplicou por medo do seu Senhor, e quando o seu Senhor voltou e pediu conta daquele talento, ele disse assim, eu não multipliquei. Chegando, diz assim o texto em Mateus 26, chegando por fim o que receberam talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Mateus 25, aliás, 25, 24. E essa visão daquele homem era uma visão totalmente diferente dos 2 outros servos que receberam mais talentos e que multiplicaram os seus talentos de uma forma abundante. Um dos problemas que muitos cristãos enfrentam, de uma forma geral, é que colocam seus olhos num ponto errado. Eles olham de uma maneira errada para Deus, e o que muitas vezes tem visto em Deus, aquele Deus que servem, o mesmo Deus que os chama de filhos e filhas, é uma visão errada, é uma perspectiva errada de Deus. E eu não estou dizendo aqui que Deus é bom e mau. Não estou dizendo que nós precisamos olhar para o bem de Deus e não olhar para o mal de Deus, porque Deus não é bem e mal. Deus é bem. Deus é bondade. E por isso que eu afirmo que Deus é absolutamente bom e nele não há mal algum, conforme o apóstolo João declara na sua primeira epístola, dizendo assim que Deus é luz e nele não há treva alguma. E a maneira que muitas pessoas olham para Deus revela uma figura totalmente destoante da pessoa de Deus. Revela um Deus
totalmente estranho, diferente daquilo de quem ele é realmente expressado na palavra de Deus, expressado através dos ministérios sacerdotais e proféticos e expressado principalmente na pessoa do Senhor Jesus, que era a imagem de Deus aqui na terra. Por isso é muito importante nós refletirmos acerca daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos passando, o momento pelo qual nós estamos atravessando, porque às vezes, sem reflexão, sem pensar, sem orar, sem buscar realmente a direção de Deus naquele momento, nós podemos chegar a uma conclusão acerca de Deus, conclusão esta totalmente errada de quem Ele é e qual é o seu propósito em nossas vidas e através das nossas vidas. Para termos uma visão mais próxima possível de quem Deus é imprescindível que nós olhemos o todo da pessoa de Deus. Quando começamos a separar aquilo que nós gostamos daquilo que nós não gostamos, isso vai gerar em nós, ou pode gerar em nós, uma figura errada acerca de Deus. Por exemplo, quando Deus nos confronta através da sua palavra. Quando Deus nos disciplina através de sofrimentos, através de momentos difíceis, de crises financeiras, de crises emocionais, de crises muitas vezes espirituais, nós podemos ter uma visão de um Deus que abandona os seus filhos, o que não é verdade. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é perfeito em amor, em bondade. E essa é a visão que a Bíblia, que o reino de Deus quer que nós tenhamos acerca dele. Sem considerar nada de quem Deus é ou faz, eu creio que é impossível imputar nele qualquer atributo ruim. Ou seja, nós precisamos considerar de uma forma muito clara aquilo que Deus faz, a maneira que Ele age, e nós debruçarmos sobre o agir de Deus em nossas vidas. E eu separei aqui algumas palavras que, se porventura você ler o restante do capítulo 26 de Levítico, quando fala das maldições, você tiver uma imagem errada de Deus, e não somente nesse texto, mas eu tenho, acontece muito das pessoas lerem a Bíblia, até mesmo no nosso grupo de leitura, e elas perguntarem: pastor, eu não estou entendendo aqui, parece que tem alguma coisa errada. E muitas vezes nós achamos que tem alguma coisa errada com a pessoa de Deus. Achamos que Deus é um Deus, como eu disse já, um Deus mau, duro, cruel, que não ama os seus filhos e até mesmo os abandona. Então eu gostaria que você navegasse um pouquinho comigo nesses textos que eu vou ler aqui, refletisse e deixe que esse texto fale profundamente no seu coração. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Deus que quer estar junto contigo. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Deus que protege, o Deus que preserva a vida. Mateus 28, 20, uma palavra do próprio Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus que vai até as últimas consequências com você. Êxodo, interessante que Êxodo capítulo 20, quando Deus dá os mandamentos ao povo de Israel, não somente os 10 mandamentos, mas a partir dali,
O versículo 20 diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E aí, numa perspectiva errada sobre Deus, nós podemos pensar, puxa vida, que Deus mais vingativo, que Deus cruel e duro. Mas quando nós lemos já o versículo seguinte, e às vezes a gente passa por cima da grandiosidade do amor, da misericórdia de Deus, que está no versículo logo em seguida, Êxodo 26. Mas ele tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e o obedecem. Portanto, percebe como é muito fácil nós termos uma visão errada sobre Deus? Percebe como é muito fácil nós termos uma perspectiva errada acerca do amor, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus? E agora vejam essas palavras que estão nesse capítulo 26 de Levítico, que nós lemos, e que parece que elas estão ali escondidas, no meio de tantas desgraças, no meio de tantas promessas de coisas ruins, caso não obedecessem a Deus. Tem lá no versículo 11 e 13 de Levítico 26, essa palavra maravilhosa de Deus, não somente para o povo de Israel, mas para mim e para você, que diz assim: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Essas palavras, para mim, eu tenho certeza que para você, são maravilhosas. E diferente de qualquer perspectiva errada sobre Deus, elas expõem Deus. Elas nos mostram, nos revelam quem Deus é e o que Ele tem em seu coração. Esses dois versículos e muitos dezenas e centenas de textos na Bíblia revelam acerca de Deus, quem de fato Deus é. Elas pronunciam, essas palavras anunciam aos quatro cantos da terra que Deus é puramente amor e bondade. Que Deus é completamente tomado por amor pelo seu povo. Essas palavras revelam um Deus transbordando de desejo pelo seu povo, pelos seus filhos e pelas suas filhas. Diferente daquilo que muitas pessoas pensam acerca de Deus. Deus não quer governar um povo longe como um grande rei, que na verdade Ele é. Deus não quer empregar sua força para espalhar o terror entre os seus súditos, obrigando-os a servi-lo. Deus não quer aborrecer seus filhos e filhas. Ele não quer virar as costas para aqueles que dele dependem e reconhecem essa dependência. Deus, meu irmão e minha irmã, não quer estabelecer um relacionamento superficial, frio e indiferente com seus filhos e filhas. Ao contrário disso, Ele quer se relacionar conosco de forma próxima e permanente, num relacionamento profundo, enraizado no amor, na compreensão e no conhecimento mútuo. Deus quer que nós o conheçamos, assim como Ele nos conhece. Ele quer estabelecer-se e estar no meio de nós. É isso que o texto diz. Interessante que você pode estudar sobre as diversas religiões praticadas no mundo.
Mas até hoje eu não li, eu não conhecia, eu não ouvi acerca de nenhuma religião que pregue, assim como o cristianismo pregue, a única religião que ensina que o sagrado, ele vem na direção do impuro. Ele quer habitar no meio dos homens, o Deus que vem até o ser humano, mesmo antes que ele alcance qualquer grau de pureza ou de santidade. Qualquer outra religião, para que o homem esteja mais próximo do sagrado, ele precisa se purificar, se santificar primeiro. O cristianismo não, ele ensina que é o sagrado, puro, perfeito, santo, que sai na direção do impuro sem esperar. Até porque o impuro não pode ser puro por si só. Deus quer misturar-se com os seus. Deus, ele quer promover uma libertação completa do seu povo, libertando de todo tipo de escravidão. Veja de novo ainda o que diz aí: eu sou o Senhor, vosso Deus. Significa particularidade, significa estar próximo do seu povo. Não é um Deus que está aí solto ao mundo, mas é um Deus que, sim, na sua liberdade, na sua soberania, ele escolheu nos amar. Por isso ele é o nosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos. Quebrei o jugo e vos fiz andar eretos. Embora esta palavra ela foi dita ao povo de Israel em um contexto diferente, distante do nosso, todavia ela é totalmente para nós. Esta palavra é totalmente para mim e para você que está aí na sua casa, talvez sozinho ou com a sua família, ouvindo essa mensagem. Quando Deus diz: eu sou seu Deus, o vosso Deus, o seu Senhor, eu vos tirei debaixo da escravidão, Deus está falando comigo e com você. Muitas pessoas têm sido escravizadas, não pela nação Egito, mas escravizadas por tantas coisas, por tantas pessoas, por tantas situações, como o medo, a insegurança, vício de bebidas, vício de drogas, vício de cigarro, vício de comportamentos. Pessoas têm sido escravizadas por pessoas abusivas, que exploram, que depreciam, que põem para baixo. Pessoas têm sido escravizadas por dívidas. Pessoas têm sido escravizadas pelo orgulho, achando que elas são suficientes em si mesmas. Pessoas têm sido escravizadas por necessidade de mostrar aos outros aquilo que ela não é, e muitas vezes gastam, assumem compromissos que não conseguem honrar. Pessoas que fazem coisas para agradar os outros, porque são escravas de pessoas. Pessoas escravizadas pelo adultério, pela pornografia, por sites, por chats e por tantas coisas que têm entrado nos lares, têm destruído lares, casamentos, pessoas se separando por conta de traição, através da internet ou física, pessoas sendo escravizadas. E nesse texto diz que Deus é o nosso Senhor, o nosso Deus, e Ele já quebrou esses grilhões. Ele já quebrou essas cadeias. Portanto, toda essa carga de pecado, de cadeias que tem feito com que pessoas não consigam se levantar e permanecerem eretas numa posição de dignidade, de honra, para as quais o Senhor os chamou, nos chamou, mas estão encurvadas e desfalecendo diante do peso do pecado, da maldição e de tanta coisa ruim. Esse Deus de amor quer libertar a todos. Esse Deus de amor não era um Deus exclusivo de Israel. Esse Deus de amor é o nosso Deus, é o teu Deus, é o meu Deus.
E Ele quer nos libertar de uma forma completa. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, dando alegria, salvando, enchendo os nossos corações de esperança, dando a você, a nós e ao mundo que está aí, tendo, parece que apenas dias cinzentos, dias nublados, que precisam do sol em sua vida, e o sol é Jesus, o sol da justiça, que quer renovar a perspectiva de vida, de alegria, enchendo o nosso coração de gozo, o desejo real de viver, o gosto pela vida. Quantas pessoas que perderam o gosto pela vida? Ah, tanto faz. Se eu trabalhar, se eu não trabalhar, se eu tiver casado, se eu não tiver, se eu estudar, se eu não estudar. Pessoas que perderam o gosto, que não sonham mais. Pessoas que perderam perspectiva, sabe por quê? Porque eu já disse isso em algumas mensagens atrás, que quanto mais nós nos distanciamos de Deus, quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais elas perdem o sentido de vida, porque perdem o propósito para o qual foram criadas. Que Deus você está vendo? Como é a pessoa desse Deus que você está enxergando? Como está essa sua perspectiva de Deus? Você vê apenas um Deus irado? Você vê apenas um Deus com uma vara na mão, pronto para te bater? E talvez essa perspectiva sua é uma perspectiva porque foi assim que te ensinaram. Foi assim que você viu. Você cresceu ouvindo isso. E eu não estou dizendo aqui que Deus não é um Deus que executa justiça. Se assim fosse, nós jamais poderíamos dizer que Deus é amor. Porque o amor, ele é repleto de justiça. Ele é equilibrado por justiça. E a justiça é equilibrada por amor. Uma coisa é ligada à outra. São coisas intimamente, profundamente ligadas. O amor e a justiça de Deus. Mas eu estou dizendo para você que Deus é um Deus repleto de amor. Ele olha para você com um olhar, com compaixão. Ele olha para você e para mim, querendo estar sempre perto de nós. E mesmo quando nós pecamos, nós falhamos, nós entristecemos o Espírito Santo, Deus está desejoso por estar conosco. Foi assim no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, entristeceram Deus. E eles se envergonharam por causa da culpa, e a culpa traz vergonha, medo, insegurança. E eles correram atrás das árvores, se esconderam de Deus, tentaram se esconder de Deus, porque Deus ali estava chegando. E Deus já sabendo, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus fala assim: cadê vocês? Onde é que vocês estão? Por que vocês estão se escondendo? E mesmo naquele ambiente tomado por Adão e Eva, tomados pela culpa, Deus tomado de amor e de compaixão, sabendo que eles estavam nus, Deus faz ali o primeiro sacrifício, e de um animal ele pega a pele e faz a eles roupas, para que eles pudessem estar então cobertos e não sentirem mais vergonha. Será que esse Deus é um Deus implacável no sentido de ser injusto e duro? Ou é um Deus que ama? Um Deus que ama até as últimas consequências, ao ponto de enviar o seu único filho para que no sacrifício único ele morresse por nós e assim ele nos alcançasse e estivesse conosco. Percebe que muitas vezes as lentes através das quais você ou alguém está vendo Deus, essas lentes podem estar sujas, contaminadas com princípios mundanos, com ideias, ideologias e até filosofias mundanas que querem
colocar no seu coração, ou no coração de muitas outras pessoas, que Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não está nem aí, Ele não se importa por aquilo que essas pessoas estejam passando, seja bom ou seja ruim. Um Deus distante, um Deus inerte. Eu já compartilhei algumas vezes que a imagem que eu tinha desde criança, até no início da minha conversão, quando eu pensava sobre Deus, eu pensava num Deus sentado num trono, lá no alto, distante, inatingível, intocável, um Deus velho, com uma barba grande e velha, e provavelmente porque foi essa imagem que eu aprendi nas histórias, nos filmes, ou assim me contaram, mas o fato é que eu tinha essa imagem. Um Deus inatingível. E à medida que eu fui conhecendo a palavra do Senhor, e Ele foi se revelando a mim, e o nosso relacionamento foi se aprofundando, eu fui percebendo, e Deus foi ministrando no meu espírito, assim como provavelmente ministrou no seu, que Deus, Ele não é distante, Ele não é velho, porque Ele não tem idade. Deus, Ele sempre foi, é e sempre será. E é por isso que em Hebreus a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. É o mesmo, porque Ele é imutável. Deus é um Deus imutável. Assim como imutável é o seu amor, a sua bondade, o seu perdão, a sua justiça, o seu senso de justiça, a sua balança, assim como Ele é imutável em toda a sua essência e todos os seus atributos. Então eu quero convidar a você agora para pensar um pouquinho sobre as lentes através das quais você tem olhado para Deus e visto Deus. Tente perceber, tente ver se essas lentes não estão contaminadas, sujas. Ou se as lentes através das quais você tem visto Deus, a melhor lente é a palavra de Deus, realmente você tem percebido um Deus santo, maravilhoso, um Deus fiel em todas as suas promessas, um Deus de amor, companheiro, que quer gozar de intimidade, de aproximação contigo e comigo. Se é essa perspectiva, não porque eu estou dizendo, mas porque essa é a visão que a palavra de Deus nos revela acerca de Deus. Se essa perspectiva, se é assim que você tem visto Deus, glória a Deus por isso, e que a cada dia o Espírito Santo faça no seu coração e no meu uma transformação para que nós vejamos Deus mais e mais como Ele é e tenhamos uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, no sentido de nós sermos dele e Ele nosso, de nós o ouvirmos e o obedecermos, e assim Ele também nos ouvir a nossa oração, não apenas de pedir algo, um Deus que apenas dá, mas um Deus também que conversa conosco e que nos ouve a nossa gratidão, a nossa satisfação nele, o nosso contentamento na pessoa dele, em quem ele é. Pense sobre isso. Pense sobre isso e aceite Deus como Ele é, esse Deus bondoso e maravilhoso. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você agora, com a sua família, pedindo a Deus que esteja se revelando. E mais uma vez eu sugiro a você que leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus acerca de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e poderosa e transforma os nossos corações. Obrigado por nos amar incondicionalmente, imensuravelmente. Obrigado por estar fazendo uma boa obra em nós e não nos abandonar, não desistir de nós. Ó Deus, te pedimos que faça nesta obra algo maravilhoso em nós, para que nós percebamos, para que nós vejamos o Senhor como o Senhor de fato é,
na sua bondade, na sua excelência. Abençoe todos os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco nesse momento e aqueles que ouvirão essa live num outro momento, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, as dificuldades que cada um está passando nesse momento. Pedimos que entre com a provisão, com a salvação, com a libertação, ó Deus, e transforme esses lares que estão passando por lutas intensas, que estão passando por momentos de trevas, que estão sem paz, que estão talvez por momentos, Senhor, financeiro tão difícil, crises emocionais e tudo mais que possa estar fazendo mal a essas casas. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Uma semana de paz, de alegria, uma semana de prosperidade e que esse Deus presente seja o seu guia, hoje e sempre. Amém, amém. Até uma próxima. Que Deus abençoe a todos.